Gosta de música? Ouve todos os dias? Então, pode ser que você esteja no caminho certo para evitar a demência. Um estudo realizado na Austrália mostra que esse hábito poderia diminuir o risco em até 40%. E para essa nossa conversa, eu estou recebendo aqui a musicoterapeuta e professora de música, Daniela Borella, e o neurologista Matheus Gomes, ambos com a gente para conversar sobre esse assunto. Matheus, vou te pedir licença, Dani, para começar com o Matheus. É um estudo, né, que levou um tempo, conversou com algumas pessoas e não se chegou a uma conclusão efetiva. Mas a música pode ajudar quando se trata de evitar um problema como a demência? Certamente. Esse estudo envolveu cerca de 10.800 pessoas na Austrália e acompanhou essas pessoas por algum período e teve como desfecho redução da taxa de demência ou declínio cognitivo leve entre aquelas pessoas que tocavam instrumento, ouviam música e aquelas pessoas que não tinham a música como parte dos hábitos de vida. Foram analisados alguns parâmetros, dentre eles escolaridade, tá, que, enfim, levou a talvez um viés de conclusão. Não ficou absolutamente claro se a música isoladamente leva a uma proteção para o desenvolvimento da demência. No entanto, a conclusão foi que muito provavelmente sim, que num contexto de boa alfabetização, de gosto pela música, realização de algumas outras atividades, isso trouxe benefício no longo prazo, tanto preventivo quanto intensidade de evolução de demência. O que eu quero dizer com isso? Hábitos bons levam a hábitos bons. Entendi. E a música está dentre as coisas que ajudaram sim a prevenir demência. Eu vou deixar uma pergunta para você, que é sobre a questão de o que a música provoca no nosso cérebro. Pode ser? Pode. E aí, Dani, você como professora de música e também musicoterapeuta, há diferença entre os dois? Sim. É muito importante destacar essa diferença, Mônica. É lógico que uma prática musical, ela traz muitos benefícios, seja a aula de música, seja uma sessão de musicoterapia. Mas a musicoterapia hoje é uma profissão regulamentada, ela tem estratégias específicas e ela entra como um acompanhamento terapêutico onde o olhar, o nosso foco não está nas questões estéticas da música, nas questões técnicas da música. O objetivo dentro de uma sessão de musicoterapia não é aquele cliente cantar uma música com a voz super bonita, bem colocada, com a técnica em dia, e sim observar as estratégias musicais que estão sendo usadas e o efeito daquilo na vida daquela pessoa, na melhora dela, na qualidade de vida e em alguns aspectos específicos, quando esse cliente já traz um diagnóstico e está buscando uma reabilitação, alguma coisa nesse sentido. Então, são realmente posturas diferentes. É um ambiente diferente que se cria quando o assunto é musicoterapia. E, inclusive, é necessário que tenha o profissional habilitado para isso. Para poder trabalhar, inclusive, o diagnóstico que foi encaminhado para você, saber qual caminho tomar, né? Exatamente. Diferente de uma aula de música que pode, sim, trazer muitos benefícios, mas não é uma intervenção específica para aquele caso, como uma prática integrativa na área de saúde, que é onde a musicoterapia se encaixa. O que a música faz com o nosso cérebro? O que acontece? Para a gente entender isso, a gente tem que ir para um conceito básico sobre o que é a memória. Tá? A gente tem acesso às coisas do mundo através dos nossos sentidos. O tato, a visão, a audição, o paladar, né? E quanto mais vias sensitivas levam a uma mesma memória, mais fácil é chegar nessa memória. Vou dar um exemplo, uma situação. Um almoço de domingo com a família. No programa anterior o pessoal estava falando, né, de o que o dinheiro não compra, o que elas querem. Um almoço de domingo com a família.
Se foi alguma coisa que nos marcou, se houve um imprint daquele momento, a gente vai lembrar dos detalhes, dos cheiros, dos sons, do perfume que a avó usou, do cheirinho da comida, da música que estava tocando. Isso nos faz lembrar através dos sentidos e também mexe com a emoção. E lembrando que essas coisas são interligadas. A música pode despertar em nós memórias, pode estimular várias outras áreas que não só da audição. A música estimula a emoção, estimula memória motora. A gente estava até conversando disso, ela sabe muito, explica muito sobre isso, né? Então, é uma forma de reacender memórias e estimular a formação de novas memórias. Que legal. E ele falou essa questão da coordenação motora, da concentração, de tudo isso que você tem que trabalhar até para evitar a demência. E isso faz um bem enorme, né, Daniela? Faz um bem enorme. O que a gente observa, por exemplo, na musicoterapia, né? A exposição daquele cliente a ritmos, a sons diferentes, a melodias diferentes, a músicas, porque quando a gente fala de musicoterapia, uma outra coisa importante, Mônica, a gente não está falando só de uma música, uma canção, mas os sons por si só. O som de um instrumento, o som de um objeto, tudo isso faz parte do ambiente sonoro daquela pessoa. Opa, tudo bem. Tudo isso faz parte do ambiente sonoro daquela pessoa e que pode suscitar lembranças, memórias, movimentos. Eu estava conversando com o Matheus ali, que tem um vídeo que circulou por um tempo na internet, muito bonito, de uma bailarina que teve Alzheimer, teve o diagnóstico de Alzheimer. E ela já estava internada, já no finalzinho mesmo, né, já com um quadro assim bem avançado. E ela era bailarina, consagrada. Colocaram um fone de ouvido para ela ouvir Tchaikovsky, o Lago dos Cisnes. E poucos segundos após, eu começo a falar, eu começo a arrepiar. Ela começou a fazer os movimentos da coreografia. Porque mexeu na memória. Na memória e na memória motora. É o que o Matheus falou. Não é só essa memória, que às vezes a gente pensa em memória de uma forma muito restrita, né? Lembrar de uma coisa, lembrar de alguém. Não, o corpo responde. O corpo traz essa memória e o som ativa. Então, de ouvir aquela música que ela dançou inúmeras vezes, o corpo começou a responder. O corpo veio, né? Veio. Deixa eu fazer uma pausa. Com a Daniela Borella, com o Matheus Gomes, a gente está discutindo hoje essa questão da música, dos sons, né? E isso na nossa saúde de forma geral. Eu vou ver aqui algumas perguntas e comentários que chegaram, já volto com vocês. Hoje a gente está conversando sobre os benefícios da música para a nossa vida, né? Existe um estudo que sugeriu de que a música pode evitar o risco de demência. Eu estou conversando hoje, apresento os convidados para vocês, a Daniela Borella, que é professora de música e musicoterapeuta, o neurologista Dr. Matheus Gomes com a gente. Antes de trazer os seus comentários, Matheus, quando se fala de demência, há uma certa confusão das pessoas, né? O que é de fato esse quadro? Demência é a perda de alguma faculdade mental. A mais comum delas é memória, né, porque nos faz lembrar da demência de Alzheimer, mas não é a única. Então, a perda de uma faculdade mental que interfira na independência do indivíduo, não associada a outros fatores externos. Por exemplo, a pessoa deixou de ter capacidade de ir de um ponto A para o ponto B porque teve um problema ortopédico, a gente não caracteriza isso uma demência, mas o fez porque está desorientado. E isso pode ser explicado fisiopatologicamente por uma alteração cerebral. A gente tem a caracterização de um conceito básico do que seria uma demência. E a demência vem pelo envelhecimento, ou seja, na faixa etária maior ali, ela é mais presente ou não? Não tem nada a ver. A incidência e prevalência de demência está associada, sim, à idade, mas a idade por si só não significa ter demência. Nós temos pacientes centenários que não são dementes. Acaba que como é algo neurodegenerativo, aquelas pessoas que têm propensão a desenvolver uma doença neurodegenerativa, como Alzheimer,
como demência por corpo de Levy, demência vascular, vão progredir através do tempo. E através do tempo é o envelhecimento. Sim. Então, ficar idoso não é ficar demente. Ok. Mas ter uma demência, muito provavelmente, vai suscitar uma piora ao longo do tempo. A gente estava falando, né, Daniela, você estava contando para a gente como é uma sessão de musicoterapia. E você citou objetos, sons e canções. Como é que se estabelece isso para fazer essa sessão com a pessoa? Na sessão de musicoterapia, primeiro a gente faz toda a anamnese. A gente precisa conhecer a história daquele cliente para montar um plano de atendimento realmente. E aí o que acontece é que a gente não usa só as canções. Como eu falei, na musicoterapia, o objetivo é gerar estímulos que possam trazer respostas emotivas desses clientes, que possam trazer respostas sensoriais, que possam trazer uma resposta de memória. Então, às vezes, essa resposta vem com o uso de um instrumento até fora de uma canção. Pelo som que aquele instrumento provoca, ativa naquele cliente uma memória. E aqui a gente já tem mais elementos para seguir com o trabalho, porque de repente algo que estava guardadinho lá vem à tona porque ele ouviu um som, porque ele viu a forma de um instrumento musical, às vezes um instrumento musical que ele nunca tocou, que ele não tem contato, mas que tinha um familiar que gostava daquele instrumento, que tocava, ou tinha uma forma que o fez lembrar de outra coisa. Então, tudo isso faz parte do ambiente sonoro desse cliente. E a gente, na musicoterapia, lida com o ambiente sonoro, não só com as canções. E isso vai, eu acredito que isso vai trazendo uma melhora significativa, não é? Dos sentimentos de uma forma geral? Vocês concordam com isso? Sim, né? A sensação de bem-estar dessa pessoa, a sensação, uma coisa que eu observo muito, Mônica, é a sensação que a pessoa tem ali durante a sessão do seu lugar no mundo. Nossa, sabe? Bonito, do seu lugar no mundo. De pertencimento. Né? Por quê? Uma vez eu escutei isso de uma psicóloga, foi até a Luciana, que a gente estava conversando com a Luciana, ela falou uma coisa que me marcou muito e eu trago isso para essa prática da musicoterapia. Que a gente tem muito costume de falar, principalmente do idoso, ainda mais com esses comprometimentos, a gente tem muito costume de falar assim, virou criança de novo, não é? É muito comum. E a Luciana me falou isso, eu nunca esqueci e observo isso nos atendimentos. Não vira, não tem como, você não apaga uma história de anos e anos. Falar que virou criança é como se você desconsiderasse todas as memórias que aquele indivíduo traz, que não são só essas memórias de lembrar de alguma coisa que a gente julga útil, né? Mas é a memória do corpo, de tudo que foi vivido. Então, cada flashzinho que vem ali de alguma coisa, que aquela experiência toda que a pessoa teve, né? Cada coisinha que se mostra ali é de uma importância gigantesca. Matheus, como é que a gente... É importante isso que a Daniela está falando, né? Porque faz parte da nossa existência. Como é que a gente trabalha a nossa memória, né? Como é que a gente deixa o nosso cérebro mais saudável, facilitando esse caminho das memórias que a gente carrega? Cuidando do corpo e da mente. Música é ritmo, é linguagem, é comunicação. Nós somos seres altamente comunicativos. Nosso corpo ele pulsa em ritmo. Então, trabalhar música como um instrumento e ritmo para estimular, uma música alegre, um ritmo para nos deixar calmos, né? Para trazer alegria, né? A música trabalha emoção e ela estimula isso. Fora a música em si, leitura, manter-se ativo, ter um lugar de pertencimento, ter um propósito, sentir-se útil no meio, ter um propósito altruísta para com os outros, isso estimula a nossa memória. E cuidar do corpo, fazer exercício físico regular,
comer bem, dormir bem. Pronto. São as coisas que vão mais proteger a memória. Eu tenho aqui a Sandra, do Guarani, que disse o seguinte: a música e o som do violão me tiraram de uma depressão profunda. E aí já trago o Fábio também para vocês me ajudarem. A música distrai a mente, né? Ela é uma estratégia para o estresse, para combater o estresse, para manejar esse estresse? Sim. Existem muitos estudos, os estudos nessa área, Mônica, eles não param, né? Tem muita coisa surgindo, como você trouxe, né, esse estudo mais recente, mas assim, o que a gente já sabe, a música ativa a liberação de neurotransmissores, então ela vai ativar a liberação sim, de dopamina, de serotonina, que são importantíssimos para que a gente tenha o humor, né? Para que a gente melhore o nosso humor, para que a gente tenha mais disposição, para a sensação de prazer. E ela é uma atividade que traz estímulos para todas as áreas do cérebro. Então, quando você se envolve com o estudo de um instrumento, você está ali ativando, você tem as emoções envolvidas, você tem o movimento corporal envolvido, você tem a escuta, você tem a visão, porque você vai muitas vezes ler uma partitura, você tem uma letra de música, você tem a voz, são tantas camadas de estímulo, cada uma acionando uma área do cérebro, e isso tudo com o prazer que a gente sabe, a gente vive isso. Quem é que nunca teve uma sensação de prazer, de alegria, quando escutou uma música? Nossa. Né? Eu acho que existe aquela sensação inata de, mesmo não conhecendo a música, não conhecendo a história de como aquilo foi construído, aquilo me é agradável, aquilo me deixa em paz. E, ao mesmo tempo, algo metalinguístico aí de entender o processo da formação musical como construção da música e do meu pensar sobre... filosofando um pouco aqui. Ouvir e entender o som sem compreender como ele foi feito já é um efeito da música. E se a gente conseguir agregar a compreensão de como aquilo foi feito, do instrumento, da história, da cultura envolvida com o momento que uma música foi feita, isso só tem a agregar e prevenir demência. E deixar a nossa saúde mental, né, tranquila. A Tatiana Ribeiro, ela está com uma pessoa que, né, vai trazer algum depoimento, alguma pergunta para os nossos convidados. Tatiana, é com você? Então, Mônica, nós estamos aqui no centro, né, de Uberlândia, eu encontrei a Jéssica. E aí eu perguntei, Jéssica, você gosta de ouvir música? Boa tarde, Jéssica, o que você falou pra mim? Boa tarde. Eu adoro ouvir música. Eu gosto muito. Que tipo de música? Eu adoro música sertaneja. E o que é a música sertaneja? Quando você está escutando, o que você sente, né, ouvindo a música sertaneja? Depende, porque tem dias e dias, né? Às vezes a gente está escutando uma música mais antiga e a gente começa a lembrar do passado, né? Ou se não, as músicas mais atuais, que são mais animadas, deixa o dia mais animado, né? É muito bom. Mexe com as suas emoções, a música? Mexe. Sempre tem uma música que te faz recordar de uma memória. E os filhos também gostam de música? Os filhos também gostam. Eles estão aqui com vergonha, sabe, Mônica? Mas eles também gostam de música, né? Música, a Isabela diz que é música sertaneja. E a Jéssica, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Mônica, aí, eu volto com você. Não cai de jeito nenhum. E aí, mãe, pai, vai ensinando para essa criançada, né, o poder da música. Por falar nisso, deixa eu trazer o Cris, que comentou que é maluco por música, gosta de todos os estilos. Agora, Dani, há uma diferença da música da década de 80 para de 90, para de hoje, né? Há uma diferença dos estilos? Né? Sim. Cada estilo tem suas características, né? E a época em que esses estilos surgiram, né, tem interferência no tipo de composição, no tipo de instrumento que foi usado, no tipo de arranjo. Quer dizer, todo o estilo, ele sofre a interferência desse contexto e ele traz essas marcas, essas características. Mas isso não significa que só a música de uma época é boa, só a de agora que é boa, que hoje não tem música boa, que antigamente equivalia. Isso vai muito também da relação de cada pessoa com a música
E é muito importante a gente, voltando para a questão da musicoterapia, né, entender que é essa relação da pessoa com a música que vai contar. Então, dentro da musicoterapia também não há espaço para esse tipo de julgamento com relação à qualidade, com relação à técnica, nada disso, porque a pessoa traz aquele repertório sonoro ali na sua história e isso tem que ser levado em conta. Matheus, para encerrar, tem um amigo nosso que quer saber o seguinte: ouvir música de forma correta. Ouve com o foninho no ouvido, algum cuidado em relação a isso? Ou é melhor ouvir numa caixinha de som? Bem lembrado. Não é bem lembrado isso? A perda auditiva ao redor dos anos, a diminuição da capacidade de ouvir, ela pode ser acelerada quando a pessoa, né, exagera no volume do som. O uso de foninhos de forma desenfreada, principalmente se a pessoa vai aumentar o som para isolar o som ambiente, pode acabar tendo efeito até o contrário, né, do que a gente quer. A pessoa pode acelerar a perda auditiva e isso pode ter relação, sim, com também acelerar processos demenciais. Vendo o recado do Dr. Matheus Gomes, neurologista, e a Dani Borella, que é musicista, né, e musicoterapeuta. Vou ter que ir embora rapidinho, mas amanhã eu estou de volta às 2h30. Obrigada, viu, pela companhia. Até lá.